Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as funções, noção de função que nós estamos trabalhando nessa semana. Vamos lá. O que a gente fez? Primeiro eu apresentei para vocês a ideia das relações que existiam entre conjuntos, certo? Fizemos o produto cartesiano, A e B. Então o que eu mostrei? Tem o conjunto A, olha só, deixa eu botar aqui para vocês, ó. Meu conjunto A, esse conjunto verde, ok? Composto por que elementos? Pelos elementos 3, 2, 0 e menos 1. Beleza. Meu conjunto B, a relação que eu estou fazendo de A com B, com os elementos de B, 5, 4, 2 e 1. Essa relação eu criei seguindo esta leizinha de formação aqui, ó. Aí você vai falar, professora, mas o que é Y, o que é X? Vem comigo, ó. É o produto cartesiano justamente criado por X e Y. De onde em onde, pessoal? De A em B. Então, calma aí. Os elementos do meu conjunto A são os valores de X, que a gente vai chamar daqui a pouquinho de que mesmo? Domínio da minha função. E os elementos de B, as imagens que eu faço aqui, são o meu Y. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando cada valor X, adicionando 2 unidades, para chegar no conjunto B. Ou seja, para chegar nos elementos Y. Ah, professor, então você está fazendo assim, ó. Y é igual. Quando o meu primeiro elemento é o 3, eu tenho que somar com 2 unidades. Onde eu vou parar? No 5. Então significa que o 3 está relacionado com quem? Com 5. Beleza. O próximo elemento do conjunto A, o elemento 2. Eu tenho que pegar 2 e somar com 2 unidades. Vai estar relacionado com quem? Com 4. A imagem dele vai ser 4. Ah, professor, já entendi então, ó. Os elementos do conjunto de partida, elemento X, agora é 0. Soma 2 unidades, pela lei de formação, dá quanto? 2. Então a imagem dele é 2. E o meu último elemento, quando X é menos 1 mais 2, prof, dá quanto? 1. Repara, a gente desenhou o plano cartesiano. E aí quando a gente fez essa relação, que na verdade é uma função, a gente vai relembrar o que é uma função, eu crio pares ordenados, ó. Quando x é 3, o y é 5. Quando x é 2, o y é 4. Quando x é 0, o y é 2. E quando x é menos 1, o y é 1. São os pares ordenados que eu criei desse produto cartesiano. Beleza, prof. Vamos lá. Será que isso que eu acabei de criar, essa relação que eu acabei de criar, eu considero ela como uma função? Vamos lembrar a definição de função, pessoal? Para ser uma função, o que eu tenho que ter? Todos os elementos do meu conjunto de partida, do meu conjunto A, devem estar relacionados, beleza? A um único elemento do meu conjunto B. Ou seja, no meu diagrama A não pode sobrar nenhum elemento. E qual é a segunda condição? Cada elemento deve estar relacionado a apenas um e exclusivamente um elemento do conjunto B. Como assim, prof? Eu não posso sair do 3, chegar no 5 e depois chegar no 4, por exemplo. Não tem como. Porque se existe uma lei, uma regra, a regra tem que ser única. Ok? Então a gente viu através dos diagramas que as condições para que fosse uma função não podia sobrar nenhum elemento no conjunto de partida e de cada elemento do meu conjunto de partida podia sair apenas uma setinha. Ele podia estar relacionado a apenas um elemento do conjunto de chegada B. Beleza? O que a gente vai visualizar nessa relaçãozinha aqui? A partir de agora, vamos dar nome para essas coisinhas? O meu conjunto A, gente, já sei que isso aqui é uma função, beleza? Sendo uma função, toda função eu vou ter o que eu chamo de domínio da minha função, o conjunto de partida dos elementos x, contra domínio, os possíveis elementos de chegada, e os elementos em que estiveram relacionados com o conjunto A, a gente vai chamar de imagem da nossa função. Então, beleza, prof. Conjunto de partida, domínio, possíveis valores do conjunto de chegada contra domínio e os elementos que se relacionaram do conjunto de chegada à nossa imagem. E aí a gente é capaz de criar os pares ordenados. Por quê? Porque quando eu for representar graficamente essas funções, eu vou pegar esses pares ordenados, ok? E vou ligar esses pontos que se criam ali. E aí você vai ver o que vai surgir. O conjunto A, quem era? Vamos lembrar? 3, 2, 0. Quem eram os elementos do conjunto B? 5, 4, 2 e 1. Bem,
Esses eram os elementos do meu conjunto B. Vem comigo. Definição agora para deixar bem escrita para vocês. Notação de função. Dado dois conjuntos A e B, aqueles dois conjuntos que eu dei para vocês ali, ó, o conjunto A e o conjunto B. Beleza? Os elementos menos 1. Ó, 3, 2, 0 e menos 1. Então vem comigo. 5, 4, 2 e 1. O que eu quero? O que eu estou falando? Existe uma função de A em B. Ou seja, o meu conjunto de partida é o meu conjunto A e o meu conjunto de chegada é o meu conjunto B, o meu contradomínio. A gente representa, a função como sendo y ou f de x. De quem em quem? Do conjunto de partida em relação ao conjunto de chegada. Olha o que ele fala. É uma função de A em B, essa relação de f de A em B, em cada elemento x pertencente a A. Então, os elementos de A, x, eles têm uma correspondência única aos elementos de B, ou seja, aos elementos que a gente chama de y. Beleza? E aí formam-se o quê? Os pares ordenados que a gente acabou de construir no slide anterior. Conjunto B. Nós brincamos na semana passada, eu dava diagramas e perguntava, galera, verifica para mim se isso é ou se não é uma função. Aí você vai falar, prof, eu já entendi. Para ser função, professora, não pode sobrar ninguém do conjunto de partida e ninguém do meu conjunto de partida pode relacionar com mais de um elemento. Porque senão que regra é essa, gente? Uma hora eu aperto no botão 0, chega no 1. Daqui a pouco eu aperto no 0, chega no 2. Não tem uma lei, concorda? Então, esse primeiro exemplo aqui, ó, como estão saindo mais de uma seta do mesmo elemento, eu já sei que esse diagrama 1 não é uma função, é apenas uma relação entre o conjunto A e B. Prof, diagrama 2 igual, ó. Do 1 saem 3 setas. Então eu também sei que não vai ser uma função, é apenas uma relação. No diagrama 3, muitos de vocês em sala responderam que não era uma função. Cuidado, cuidado, cuidado. Está sobrando algum elemento, ou seja, tem algum elemento do conjunto A que não está se relacionando? Não, prof, está todo mundo se relacionando. Então existe uma lei para todos os elementos. Cada elemento está relacionado a um único elemento do conjunto B? Sim. A dúvida que surge é porque todo mundo está relacionado com A. Tem problema? Não. Em sala eu até brinquei com vocês. Gente, uma situação problema do diagrama 3. Quando você vai, por exemplo, num rodízio de pizza. Digamos que o rodízio de pizza custe hoje, sei lá, R$70. Se uma pessoa comer uma fatia, quanto ela vai pagar? 70. Se ela comer 10 fatias, quanto ela vai pagar? 70. Se ela comer 5 fatias, quanto ela vai pagar? 70. Ou seja, é justamente um exemplo, ó, do meu diagrama 3. É uma função. Independe do número de fatias, ele vai pagar o mesmo valor pelo rodízio, os R$70. Então, esse aqui é um exemplo de função? É uma função. Não sobrou ninguém de A e ninguém de A está relacionado a mais de um elemento em B. Beleza, prof. Já sei que, ó, diagrama 4 não vai ser, porque o elemento menos 3 está relacionado com dois elementos, não pode. Prof, diagrama 5, já sei que vai ser uma função. Por quê? Não sobra ninguém e ninguém está relacionado com mais de um elemento. Diagrama 5, prof, esse era o 5, né? O 6. Posso falar que o 6 é função? Não, prof. Por que o 6 não vai ser uma função? Repara, gente. Ele não vai ser uma função porque o elemento A está se relacionando a mais de um outro elemento em B. Então não tem como, não tem uma lei. Olha esse aqui, gente, diagrama 7. Por que não é função? Porque está sobrando 0, ou seja, não tem uma regra para todo mundo. Então não é função. E o último diagrama, o diagrama 8, prof, cada elemento de A está relacionado a um único elemento de B. Sobrou ninguém em A, é função. Beleza? Então você já consegue identificar se é ou se não é função através dos diagramas. Acabei de mostrar que não. É uma relação, mas não é. Aí eu brinquei com vocês usando a nossa geek, né? Marcar a alternativa correta, tipo julgue os itens. Toda relação, galera, entre dois conjuntos vai ser uma função? Você fala, prof, função. Então, primeiro item seria absurdo. Segundo item, toda relação entre dois conjuntos não vazios, beleza? Será uma função se cada elemento do seu conjunto A estiver associado a dois elementos do seu conjunto B.
Pode ser isso? Isso é o que não é função. Toda relação vai me gerar uma função? Vai não, prof. Mas toda função é uma relação, beleza? E a letra C, dados os dois conjuntos A e B, não vazios, a minha função de A em B é uma relação que associa os elementos x pertencentes a um único elemento y pertencente a B. Então esse item seria o item certinho. Ok? Definição de função e de relação. Olha o que eu dou para vocês agora. Ó. Considere esses dois conjuntos, conjunto A e conjunto B, seguindo esta função aqui, 4x menos 5. Ó, vou representar aqui. Gente, o que ele está falando? Que é uma função. Então ele está falando assim, ó, se eu pegar os valores de x, conjunto de partida, menos 2, 1, 3 e 5, ele tem que pegar esses elementos, multiplicar por 4 e subtrair de 5. Galera, 4 vezes menos 2, menos 5, me ajuda. Menos 8, menos 5. Prof, vai dar menos 13. Então, o primeiro par ordenado que eu tenho é quando x é menos 2, o y é menos 13. Ô, professor, menos 2 está ligado ao menos 13. Maravilha. Quando x for 1, 4 vezes 1, menos 5. Prof, vai dar 4 menos 5, menos 1. Opa, então 1 está ligado a quem? Ao menos 1. Vou para o próximo. Quando for 3, 4 vezes 3, menos 5. Quanto dá 12 menos 5? Ah, prof, dá 7. Então, a relação do 3 está com o 7. E a última, quando for 5, 4 vezes 5, menos 5. 20 menos 5, 15. Então, o 5 está ligado ao 15. A gente tem certeza absoluta que isso aqui é uma função. Porque não sobra nenhum elemento do conjunto de partida, ok? E cada elemento está relacionado a um único elemento do conjunto de chegada. Beleza? Temos os pares ordenados, ó. 1 e menos 1, 3 e 7, 5 e 15. São os pares ordenados formados. Tudo bem? Galera, conjunto de partida é o meu conjunto domínio. Conjunto de chegada possível contra domínio. Os elementos em que estiveram relacionados é a minha imagem. Beleza? Então eu tenho domínio contra domínio e a imagem da função. O que eu falei para vocês que é o mais bacana? A gente percebe que função está no nosso dia a dia. Então quando eu viro para você e falo algumas situações, por exemplo, quando você vai entrar num táxi, ele cobra R$4 pela bandeirada e mais R$2,50 por quilômetro rodado. A gente sabe que cada bandeirada, dependendo do horário, dependendo do pico, é um valor específico. Tá? Então tem bandeiradas que são mais caras e bandeiradas que são mais baratas. Ele está falando que esse taxista ele cobra R$4 fixo. Então você entrou, sentou, paga R$4. E mais R$2,50 por cada quilômetro. Me ajuda aí. Se ele percorrer 1 quilômetro, você concorda que ele vai pagar R$4 mais 2,5 vezes 1. Se ele percorrer, gente, 2 quilômetros, ele vai pagar R$4 mais 2,5 vezes 2 quilômetros. Você concorda que se ele percorrer x quilômetros, vai ser 4 mais 2,5 vezes o x, onde o x é justamente quem? A quilometragem. Ah, prof, então o preço que o táxi vai cobrar vai ser 4 mais 2,5x. Tranquilo? Uma situaçãozinha problema do seu dia a dia. Que você ganha, que o taxista ganha R$4 mais 2,50 por cada quilômetro, é a mesma coisa que escrever assim, ó, 2,50x mais 4. Ah, prof, você acabou de explicar ali, ó, que no slide a função do primeiro grau ela tem essa característica. Nesse exemplo, quem seria o meu A? 2,5. Quem seria o meu B? 4. Já no gráfico. Olha a segunda questão, até falei para vocês em sala, que eu fui numa loja e a loja, né, tinha uma vendedora excelente. E eu fui cutucando ela e perguntando para ela, como que é seu salário, como que é a comissão? Aí ela falou para mim, olha, eu ganho R$500 fixo, porque vai que esse mês eu não vendo nada. Vai que esse mês o governo resolve fechar tudo por conta do Covid, né? De novo, como nós passamos. Fechou tudo, então ela não vai vender nada. E aí, será que ela não vai ter salário? Vai. Ela tem os 500 fixo. E vai ganhar mais 3%
das vendas. Vamos chamar que as vendas seja X. E vamos chamar isso aqui do S de X, é o salário da pessoa. Aí você fala, professora, 0 ou 3% é a mesma coisa que 0,03x. Posso escrever assim? Pode. Pode escrever assim? Pode. Olha o que ele está perguntando para você. O salário de um vendedor é composto por 500 mais 3% sobre tudo que ele vender. O que ele está querendo que você seja capaz? De escrever a lei de formação. Por quê? Porque eu posso brincar na prova assim. Gente, se esse vendedor por acaso vendeu R$1.500, qual vai ser o salário dele esse mês? Aí você fala, professor, fácil. Você quer que eu calcule S de 1.500. Então vai ser 500 fixo mais 3% de quem? Dos 1.500 que ele vendeu. Vamos simplificar? 3 vezes 15 dá 45. Gente, 500 mais 45, 545. Então, se ele vender só 1.500, ele vai ganhar um salário de 545. E fácil, você vai entender o que é. Tudo bem? Outra situação, problema. Você vai comprar verduras e legumes no supermercado, né, nos hipermercados. O que acontece? Existe o preço do quilo. Então, o preço do quilo do tomate está nesse hipermercado por R$ 5,80. Você concorda que se eu levar 1 quilo, eu pago R$ 5,80. Se eu levar 2 quilos, eu vou ter que pagar R$ 5,80 vezes 2. Prof, já entendi. Então, o preço do tomate vai ser nada mais, nada menos que 5,8 vezes o que, gente? O quilograma do tomate. Então, eu vou falar que isso aqui é a quantidade... Opa, deixa eu apagar aqui, botei km, quilômetro. Aqui, ó, quilograma do tomate. Beleza? Acabei de escrever uma lei de formação. Aí eu posso brincar com vocês assim, olha, se por acaso eu pegar 10 quilogramas, quanto eu vou pagar? Aí você fala, professora, 5,80 vezes quantos quilogramas são? 10. Você vai pagar quanto? R$58. E assim por diante. Você olha e o que é bait. Beleza? Essas funções que a gente trabalhou, esses exemplos, modelos que eu dei para vocês, a gente depois vai deixar bem bonitinho registrado no seu caderninho. São exemplos de uma função que a gente chama polinomial do primeiro grau. E ela é escrita justamente assim, ax mais b. Então, quando eu viro... Ok? Então, aqui é só para você começar a ter uma ideia do que vem a ser a função polinomial do primeiro grau. Ela é desse tipo aqui, ó, ax mais b. Ok? Coeficiente que a gente vai chamar de angular e de linear. Mas, por enquanto, vamos só conhecendo o modelo da função do primeiro grau. Beleza? Galerinha, espero que tenha sido claro para vocês. Um beijo grande e até a próxima aula.